de Jó. Sabemos que o tema desta campanha se encontra em Joel 3,10. Parte B, diga ao fraco, sou forte. Mas eu gostaria, através deste tema, estar trabalhando com os irmãos. Jó, a partir do seu capítulo de número 1, versículo de número 7 em diante. Perdão, 6 em diante. Toda a igreja encontraram? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Amados, já foi orado. Deus o abençoe. Em nome de Jesus, podemos assentar. Amados, serei bem breve, porque Deus ele já falou no nosso meio e ele já bradou. Foi o Senhor quem falou mais uma vez aqui neste lugar. E eu já senti a presença do Senhor, e eu creio que os irmãos também já sentiram a presença dele aqui neste lugar. Amados, rapidamente nós vemos que em Joel, capítulo de número 3, versículo de número 10, vem, pois, a palavra do Senhor nos dizer sobre posicionamento, sobre estarmos posicionados na presença do Senhor. Haja vista que outrora aqueles que estavam com suas ferramentas de campo forjassem, pois, as ferramentas para uma grande batalha. Então nós vemos que Jó, ele teve uma batalha ao qual foi no âmbito espiritual. Nós vemos no capítulo de número 1 sendo falado sobre Jó, sobre de onde ele vem, da terra de Uz. E nós vemos que ele era temente ao Senhor, ele se desviava de toda a aparência do mal. Nós vemos que ali vem falando sobre a trajetória dele. No capítulo de número 1 nós vemos o inimigo se apresentando perante Deus, e Deus questionando o próprio inimigo, porque aquele que segue aquilo que Deus tem para a vida dele, ele é apresentado perante o inimigo. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais nós estamos na presença do Senhor, mais a luz do Senhor resplandece em nós. Quanto mais nós estamos na presença do Senhor, mais Ele vai nos honrando, mais nós vamos nos destacando, não para a honra e glória do homem, mas para a honra e glória do Senhor. Então nós vemos que o próprio Deus, pela fidelidade de Jó, por Jó se desviar da aparência do mal e ser fiel para com ele, nós vemos que o próprio Deus coloca Jó perante o inimigo. E nós vemos que a trajetória de Jó, ela não foi fácil. A primeira coisa que o inimigo intentou contra a vida dele foi na parte sacrificial que ele tinha, porque nós vemos que no Antigo Testamento era de suma importância ter sacrifício, e ele sacrificava toda vez para Deus. Regularmente ele estava sacrificando, fazendo sacrifício tanto para ele quanto para cada um de seus filhos e filhas. Então nós vemos que o inimigo foi autorizado a estar fazendo um grande levante contra a vida de Jó, no seu âmbito tanto físico quanto espiritual. E nós vemos que o inimigo ele foi tentando, ele foi se levantando, mas sempre Jó permanecendo fiel a Deus.
Amados, quantas vezes nós estamos na presença do Senhor e o inimigo se levanta? Quantas vezes nós somos colocados, assim como o próprio Cristo foi retirado de onde ele estava e foi imposto, foi colocado no deserto. Mas, amados, que nós possamos entender e compreender com Cristo que o deserto, ele tem o início, tem meio e tem fim, porque é um aprendizado da parte de Deus. Quando nós estamos no deserto com o Senhor, nós sabemos que pode nos faltar tudo, mas que nós possamos ter consciência e convicção que a presença do Senhor permanece conosco, assim como foi dito aqui nessa noite, que possa nos faltar tudo, menos a presença de Deus em nossas vidas. Amados, nós vemos que com o passar do tempo, Jó, ele vai sendo provado, tanto por aqueles dentro do seu próprio lar, quanto por aqueles que o cercavam e diziam aos seus amigos. Outrora nós vemos que o inimigo ele intentou contra o sacrifício dele, contra aquilo que ele sacrificava a Deus. Nós vemos que ele colocava ali os bois, as ovelhas, tudo aquilo que ele utilizava para poder sacrificar ao Senhor. O inimigo foi a primeira coisa que ele foi. Logo em seguida, retirou a vida dos seus filhos. Logo em seguida, foi retirando, foi fazendo tudo. E nós vemos que até na saúde de Jó, o inimigo tocou. Claro, ele não pôde matar a Jó, mas até intentar na carne dele, ele pôde. Mas nós vemos que ele permaneceu fiel para com Deus. Que nós possamos entender e aprender com Jó que nossa luta ela não é contra sangue nem contra a carne, mas contra principados, potestades, hostes malignas e todo o mal que está neste mundo intentando contra nós. Nós vemos que Efésios 6 nos deixa muito bem claro, assim como nós vemos que em Joel é para nós prepararmos nossas armas. Em Efésios 6 nós vemos que não somente arma, mas nós temos uma armadura para estarmos vestindo, desde capacete, couraça, cinto, a espada que nós temos em nossa mão e também os calçados para que nós possamos seguir adiante e avante. Então que nós possamos cada vez mais entendermos que o Senhor, Ele tanto nos chamou e Ele também está em nossas vidas, trazendo a providência para que nós possamos pelejar mediante essas adversidades que vêm contra nossas vidas. Amados, nós vemos que o inimigo ele tenta no nosso lar, ele tenta na nossa vida, ele tenta no serviço, ele tenta onde estiver, mas nós sabemos que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está intentando se levantar contra nós. Maior é o Senhor que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz do que aquele que está no mundo intentando contra nossas vidas. Amados, nós vamos entender, e no final, no início de Jó, nós vemos que é apresentado como um homem reto, mas, amados, ainda assim faltava uma coisinha, faltava algo um pouco mais profundo. Ele tinha intimidade com Deus? Tinha. Ele orava, ele sacrificava. Mas, amados, chega um momento nas nossas vidas que nós muitas das vezes necessitamos de ter um tete-a-tete com Deus, de ter um cara a cara com Ele. E, amados, não vão achando que somos nós que chamamos Deus para a conversa, não. Antes de nós abrirmos a nossa boca, Ele já estava lá. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo. Ele provê tudo. E Ele está entre nós para fazer a mudança no quadro de nossas vidas. Quantas vezes nós nos encontramos em momentos de adversidade, irmãos? Quantas vezes, assim como Jó, nós estamos no meio do tempo de uma turbulência em nossas vidas e nós não entendemos o porquê, mas nós vemos que é o Senhor nos forjando. Assim como o oleiro, ele molda o vaso, ele vai amassando, vai modelando, e depois que tanto bateu, depois que tanto amassou, depois que modelou, ele ainda vai para o forno, para a fornalha, para poder ser resistente. Então que nós possamos entender que o Senhor ele está vindo em nossa direção, em nosso meio. E mesmo que pareça que não tem saída, mesmo que pareça que não vai ter fim, mas que nós possamos somente olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Nós possamos somente voltar os nossos olhos espirituais para os céus e entendermos que o Senhor
Ele nos fortalece e Ele está por nós. Glória a Deus. Amados, quantas vezes o inimigo, quantas vezes o homem tenta nos tirar a nossa paz, às vezes dando um diagnóstico, às vezes falando algo contra nossas vidas, mas a última palavra ela vem de Deus, a última palavra ela vem do Senhor. Amados, nós vemos que no livro de Jó, vem no início falando quem era Jó, o que ele fazia, que ele era reto, que ele servia a Deus. E no finalzinho, a partir do versículo de número 30, do capítulo de número 39, nós vemos que Deus ele começa a ter um face a face. Deus chamou Jó e falou: olha, conjecturando, agora a gente vai ter um tete a tete, agora vai ter um cara a cara. Vou te mostrar quem realmente eu sou, Jó. Vou te mostrar quem realmente eu sou, igreja. Vou te mostrar quem eu sou. E outro igual a mim não há. E eu mostrarei para cada um de vós, no íntimo, lá onde você pensa que o inimigo ele prevaleceu e permaneceu, mas não. Eu sou o Senhor contigo. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Senhor da tua família. Sou eu quem tomo o rumo da tua história. Quanto mais nós estamos na presença do Senhor, quanto mais nós estamos nos átrios do Senhor, mais Ele vem fazendo a obra dele em nossas vidas. Quanto mais nós reparamos o altar e sacrificamos as nossas vidas, nós vemos que o Senhor, Ele habita em nós, Ele habita no nosso lar, Ele habita na nossa casa. E pode parecer que são momentos de trevas, mas Ele nos mostrará que Ele é Deus sobre a vida de cada um de nós. Então nós vemos que no versículo de número 41, no 40, nós vemos que o próprio Deus, Ele vem falando com Jó: olha, porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar. Quem assim argue a Deus, responde a essas coisas. Aí nós vemos que Deus, a partir do capítulo de número 41, Ele vem falando: olha, poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas suplicações para comigo? Olha, ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Brigarás com ele como se fora um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? Então nós vemos que Deus ele vai questionando: olha, tu estava lá quando eu criei tudo? Olha, tu estava lá quando eu dei um sentido para tudo? E nós vemos que o Senhor ele vai dando resposta por resposta. E nós vemos que Jó ele só para e fica observando. Muitas das vezes Deus ele traz em nossas vidas várias coisas para poder mostrar que Ele realmente é Deus. Quando se parece que não tem mais fim, quando parece que pelo homem não tem mais jeito, quando parece que o diagnóstico é aquele mesmo: mas foi diagnosticado por aquilo, vai ficar por aquilo mesmo. Mas não, porque nós vemos que a própria resposta de Jó é a resposta mais sábia que eu vejo na Bíblia, irmãos. Nós vemos que Jó, no capítulo de número 42, no versículo de número 2, ele diz uma coisa, irmãos, que nós temos que aplicar dia após dia em nossas vidas. Porque em meio às adversidades, em meio às aflições, em meio a tudo aquilo que diz contra, que diz não para nossas vidas, mas nós vemos que Jó, Deus ele simplesmente vira para Jó e diz: olha, Jó, tu tem resposta para essas coisas, Jó? Aí Jó simplesmente ele para, olha para Deus, eu conjecturando aqui, irmãos. Ele para, se prostra, olha para Deus e fala: Senhor, bem sei eu que tu tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode se frustrar. Pai, é como se ele dissesse: Senhor, eu de mim, eu não sei de nada, eu não tenho nada, tu pode tudo, meu Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer e desfazer. Eu sei que o Senhor, assim como o Senhor criou, o Senhor faz e desfaz. Pai, então assim nós possamos ter nossa fé voltada para com Deus, porque Ele tudo pode em nossas vidas. Mas fulano disse que não tem mais jeito. Ei, coloca o teu joelho no chão, vai falar com Deus. Ei, se prostra, coloca o teu coração
rasgado mediante ao Senhor, porque assim, com o coração contrito, com o coração rasgado na presença dEle, Ele tudo faz em nossas vidas. Ele vem fazendo grandes coisas e coisas sobrenaturais da parte dEle para conosco. Que nós possamos somente estarmos com o nosso coração, com a nossa mente voltada e conscientes de que Deus, Ele ainda opera e há de operar no meio da igreja. Ele ainda está com a tua mão estendida. Ele permanece tendo o poder em tuas mãos. A humanidade está sobre Ele e não há ninguém que possa ir contra Ele. Quando Ele se levanta, não tem inferno que prevaleça. O interessante, irmãos, é um questionamento. Deus, Ele trabalha nos questionamentos, irmãos. Para de achar que Deus ele vai estar operando na base do quem está em posição de se colocar, estufar o peito e falar: não, Deus, mas eu sou isso. Não, o único que é Ele. Ele trabalha na base dos questionamentos. Veja que lá no Éden, Deus, Ele é onisciente. Ele já sabia que Adão e Eva, eles tinham caído. Mas o que Ele fez? Ele questionou: aonde é que estão vocês? Nós vemos que quando Deus, Ele estava ali, pois para com Josué e também para com Moisés, Ele questiona: olha, não te chamei eu? A primeira coisa que Ele fala: não foi eu que te chamei? Somente permaneça. Ei, não se deixe desfalecer. As coisas deste mundo, elas vão tentar contra nossas vidas mesmo. Mas o Senhor dos Exércitos, o Deus forte de Jeová, o Jeová está em nossas vidas. Não existe outro como Ele. Outro como nós pode até existir, com as mesmas qualidades, às vezes parecido, com o mesmo tipo de cabelo, com o mesmo tipo de olho, às vezes até com os mesmos tipos de fala. Mas nós vemos que só existe um Deus, e Ele está sentado no seu trono. Aleluia, glória a Deus. E a presença dEle está neste lugar. Aleluia. Nós vemos que este mesmo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, desceu na terra como cordeiro, mudo, foi ao Calvário matador, foi ali ceifado a sua vida, foi torturado. E nós vemos que Ele retornou para com o Pai, e um dia Ele retornará. Ele está aqui, neste momento, através do Espírito Santo, dizendo: não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor da tua vida, porque eu sou o Senhor e estou contigo. Eu sei que tu tem passado, eu sei que no íntimo do teu coração às vezes tem se levantado questionamento: será que realmente eu sou digno? Mas ei, não se esqueça, esse mesmo Deus que começou a obra na tua vida, Ele está te sustentando por debaixo de tuas asas. Nós sabemos que a sombra dEle é o nosso descanso. Nós sabemos que é Ele quem tudo provê. Nós vemos que com Ele nós não sentiremos falta de nada. Nós permaneceremos fiéis, porque Ele vem. Breve vem. Então que nós possamos cada vez mais estarmos com a nossa vida no altar do Senhor, buscando a Deus, consagrando as nossas vidas, cada vez mais entrando em jejum, oração, consagrando em tudo, em todas as áreas de nossas vidas, que nós possamos estar somente adorando a Deus. Está doendo? Está difícil? Adore. Adore, porque Jesus Cristo, Ele adorou até mesmo na cruz do Calvário. Pode ver, no momento em que Ele fala Eli, lama sabachthani, é um salmo. Vai lá com fé. Mesmo no momento de maior aflição e angústia, mesmo no momento em que Ele esteve ali rasgado a sua carne, Ele permaneceu fiel. Então que nós possamos permanecer fiéis para com Deus, na posição que o Senhor tem nos chamado, nos ordenado, porque é isso que Joel 3,10 diz, que nós possamos permanecer de pé, permanecermos com nossas
armas forjadas em mãos para pelejarmos não em prol de nós mesmos, mas em prol do reino do Senhor, porque Ele vem, em breve vem, Ele está às portas, Ele está à porta e bate. Então que nós possamos estar somente confiando no Senhor, porque mesmo em meio às provações, mas na justiça disse que está assim, 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 Deus é quem dá a última palavra. Mas o médico dos médicos disseram assim, 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 mas o médico dos médicos, ele é quem dá a última palavra. Nós vemos que, mas o fulano lá no meu serviço se levantou contra mim, mas ei, fica tranquilo, o grandão da Galileia, ele peleja por aqueles que são dele. Somente permaneça com seu coração rasgado na presença dele. Somente permaneça de pé espiritualmente. Permaneça na posição, porque tudo Ele fará. Nós entendemos que Joel 3, na verdade todo o livro de Joel, é uma convocação para nossos dias, para que nós possamos permanecer fiéis para com o Senhor. Jó é uma aplicação dessa fidelidade e de fé que nós devemos ter em nossas vidas. Nós vemos que em Hebreus, capítulo de número 11, dá a definição de fé, que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós cremos, e que nós vemos a aplicação da fé conforme a história. Então que nós possamos cada vez mais exercitarmos a nossa fé, para que ela, inicialmente, mesmo como um grão de mostarda, ela possa florescer e que ela possa cada vez mais nos manter de pé, porque a fé, ela nos leva à intimidade com o Senhor, e a intimidade com o Senhor, a alegria que o Senhor tem, é o que nos traz a força, é o que nos traz cada vez mais essa substância de nós estarmos na presença dEle. E nós só conseguimos buscar o Senhor orando, jejuando e meditando na palavra dEle. Que nós possamos cada vez mais ouvirmos a voz do Senhor, porque Ele está em nossas vidas, Ele está falando em nosso meio. Desde o início deste culto, eu tenho ouvido Deus falar através da vida de cada um que teve a oportunidade aqui. Então que nós possamos forjar as nossas armas, levantarmos com nossos punhos e dizermos: estou aqui, não com a minha força, mas com a força daquele que me chamou. Glória a Deus. Que Deus possa cada vez mais falar através da palavra dele. Que Deus possa cada vez mais estar ministrando aos corações. Que Deus possa cada vez mais estar dando sustentação na vida dos irmãos. Que Deus possa ser a nossa base continuamente. Que nós possamos estar cada vez mais entendendo que sem Deus nós não conseguimos nada, mas com Deus todas as coisas nós podemos, porque nós tudo podemos naquele que nos fortalece, naquele que nos tirou das trevas e hoje nos trouxe aqui para essa maravilhosa luz. Está gemendo? Está chorando? Permaneça, não saia, permaneça na presença do Senhor, porque mesmo que gemendo e chorando, só com as tuas lágrimas, Ele já tem ouvido o que o teu coração tem falado com Ele. Que nós possamos cada vez mais estarmos confiando nesse Deus, porque Ele não nos chamou para estarmos acomodados. Realmente vem os levantes, vem, mas fica calmo, não é para a morte não. Assim como se levantou o inimigo contra a vida de Jó, não é para a morte não, é somente para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado sobre essa face dessa terra. E chegará o momento que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele virá com toda a glória, poder, autoridade e majestade. Na coxa dele vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele virá para buscar o povo que permanecer fiel com Ele. E Ele virá para nos levar para com Ele. Então permaneça, fique de pé. Em nome de Jesus, vamos estar fazendo essa breve oração. Sabemos que a oração ela é a chave de tudo que Deus tem nas nossas vidas. Toda vitória ela vem através da oração.
Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, meu Senhor, na Tua presença, sendo gratos a Ti, ó Deus, por mais esta oportunidade, ó Pai, mais esse dia de vida, meu Senhor, que o Senhor tem, ó Pai, nos dado, meu Senhor, para estarmos, ó Pai, aqui, meu Senhor, não somente aqui neste lugar, mas durante esse dia, meu Senhor, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado, meu Pai, pelas veredas da Tua santidade. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, por cada vida que aqui se encontra, meu Pai. Também, meu Senhor, agradeço a Ti, meu Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, meu Pai, que também não puderam comparecer, mas que Tu sabes, meu Senhor, aquilo que eles estão passando neste momento. Pai amado, Pai querido, vai revestindo, meu Senhor, vai assim dando força, meu Pai, cada vez mais a Tua graça, meu Senhor, que a Tua graça ela nos basta, meu Pai, que nós possamos cada vez mais estarmos confiando no Senhor, e assim, meu Pai, nos colocando na posição daquilo que o Senhor, meu Pai, nos chamou, que nós possamos exercer o chamado que o Senhor tem para nossas vidas, não desanimando, porque o Senhor, meu Pai, é quem provê tudo. O Senhor, meu Deus e meu Pai, está sobre nossas vidas através do Espírito Santo, meu Pai, contemplando, meu Senhor, o que nós estamos fazendo, sendo fiéis para com o Senhor. Pai amado, Pai querido, vai revestindo, meu Senhor, que a Tua presença, meu Pai, que o Teu fogo, do Teu Santo Espírito, meu Pai, assim como desceu em Atos, meu Pai, capítulo de número 2, que possa, meu Pai, descer mais uma vez em nossas vidas, que essa chama, meu Pai, ela venha arder em nós, meu Senhor, Pai amado, e que esse fogo ele venha se multiplicar, meu Pai, que ele não venha apagar, que ele venha arder continuamente sobre o altar e não se apague. Pai amado, Pai querido, que a Tua presença, meu Senhor, venha ser cada vez mais, e que assim, meu Senhor, nós possamos cada vez mais contemplarmos o que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai fazer em nosso meio. Pai amado, Pai querido, sabemos que as adversidades elas estão grandes, Pai amado, que este mundo está tentando, meu Pai, cada vez mais de lá para cá, meu Senhor, contra nossas vidas, contra os Teus servos, mas nós sabemos, meu Senhor, que é o Senhor que nos guarda, que nessa peleja, se nós estivermos, meu Senhor, de joelhos dobrados, te buscando, meu Pai, nós não necessitaremos pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. Pai amado, Pai querido, que nós possamos permanecer fiéis para com o Senhor. Sara, meu Pai, limpa, cura, meu Senhor, aqueles que se encontram enfermos, seja, meu Pai, no âmbito físico, no espiritual, vai retirando tudo aquilo que não provém de Ti, meu Senhor, e assim, meu Pai, restituindo, meu Senhor, essas vidas, a saúde, meu Pai, e assim, meu Senhor, meu Pai, cada vez mais, meu Senhor, nós possamos estar somente sendo, meu Pai, confiantes no Senhor, porque o Senhor prometeu, e o Senhor é fiel para cumprir. Pai amado, Pai querido, o Senhor prometeu que estaria, meu Pai, com a Tua grande e poderosa mão, e o Senhor prometeu nos retirar, meu Senhor, de toda a adversidade, meu Senhor, e o Senhor é fiel para cumprir, meu Pai. Então que nós possamos cada vez mais estarmos debaixo da Tua grande e poderosa mão, porque o Senhor está com o Teu braço, meu Pai, estendido, com a Tua mão aberta, pronto para nos abençoar e para nos guardar. Então que nós possamos somente confiarmos e assim, meu Pai, estamos entregando cada vez mais a nossa vida em Tuas mãos. Assim te agradecemos por tudo, meu Senhor, e te pedimos em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.